Muito bem, então a gente vai analisar os parâmetros do SAMU 36 olhando para essa tabelinha aí que o projetista dá para a gente. Então a gente vai lá no site do Cabinho, no site do Roberto Barros de Arte Design, e a gente encontra na página do SAMU 36 os detalhes técnicos, né, os parâmetros, as características principais do barco. E lá ele vai dizer o comprimento total, o comprimento de linha d'água, e a partir daí a gente consegue ter uma visão muito clara, inicial, do que é esse barco. Para a gente poder analisar os números, né, a gente precisa de um datasheet com coerência, né? Quer dizer, a gente precisa confiar nesses números. A gente poderia ter milhões de maneiras de fazer isso, né? Uma das maneiras, eventualmente, é até medir a partir dos desenhos, fazer aproximações estimativas, né? Parte do trabalho de você colecionar semelhantes, né? Mas aqui a gente está analisando o barco em si, a gente conhece, a gente tem esses dados, então a gente olha direto esses números reais. A gente vê que esse barco, 36 pés, bom, 11 metros, né? 11 metros de comprimento e ele tem 9,20 de comprimento de linha d'água. Esse comprimento de linha d'água diz respeito ao comprimento do barco na interseção da água, né? O quanto que ele mede quando o casco de ré, né, a ré, toca a água até o casco tocar a água avante novamente. Então esse é o comprimento de linha d'água. Ele é muito usado em regras para definição, né, de vários parâmetros de estrutura, de estabilidade, sobretudo de estabilidade, mas ele também ele diz para a gente quanto de volume, né, acima da linha d'água a gente tem, porque esse barco, por exemplo, tem uma proa lançada, né, então ele tem um volume, uma reserva de flutuabilidade que ajuda ele, né, com um bom barco de cruzeiro aí, a restaurar bem das ondas. Então ele pode caturrar numa onda, quer dizer, ele enfiar a proa, né, debaixo d'água e rapidamente restaurar, né, ter uma força, ser jogada de novo, empurrada para cima. Isso é função dessa relação também. A gente vê também, por exemplo, que esse barco tem uma boca imensa para o tamanho que ele tem, né? Então, se a gente for pegar outros barcos dessa classe, né, quer dizer, outros cruzeiros de 36 a 40 pés, a relação entre o comprimento da embarcação e a sua boca é muito maior. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu dividir o meu número, né, meu valor de comprimento máximo pela minha boca, em geral nas embarcações desse tamanho, a gente vai achar valores altos, porque a gente vai ter bocas pequenas em relação ao comprimento. Então, veja só, se um barco de 12 metros, por exemplo, tiver 2 metros de boca, não, estou dando um chute aqui, ele vai ter 6, essa relação vai dar 6, que a gente chama de razão de aspecto. Nesse barco, ela está bem abaixo disso, né? Porque a gente tem 11 metros de barco, tudo bem, é um barco menor, mas a gente tem 3,84 em sua boca máxima, o que ajuda a gente a entender por que é um barco dócil, né? Um barco que não aderna muito, é um barco para ser confortável, né? Então é um barco de cruzeiro, não é um barco de regata, que você não está muito preocupado com quanto que ele aderna, o importante é performar, né? E é um barco que aderna pouco porque também tem pouca área vélica. Então ele tem aí uma área vélica de 57 metros, não é pouca, é uma área vélica adequada aí para o propósito desse barco. Quer dizer, é uma área vélica que vai empurrar, vai impulsionar esse barco até algumas boas velocidades para esse objetivo, né, de fazer cruzeiros, mas ele vai adernar pouco, né, justamente porque você não encheu ele de pano, né, e colocou muita área vélica, ele vai adernar pra caramba, não. Ele é muito mais conservador nesse sentido. É claro que isso também há o caso aí do Moia, né, que é uma alteração que o pessoal do Roberto Barros de Arte Design fez, um dos barcos, o Samos 36, que foi armado de uma forma diferente, com mais pano, né, com mais área vélica, justamente porque ele tem essa sobra de potência aí que você pode colocar, quer dizer, o projetista permitiu colocar, né, uma configuração um pouco mais ousada, digamos assim. Mas outro fator importante aqui que a gente vai apontar nesse caso é o calado. O calado desse barco é 1,55, também um valor que, ao contrário da boca, é interessante para a gente que seja baixo, né? Baixo porque aí a gente consegue acessar locais de mais difícil acesso, consegue chegar perto da praia, né? Um ancoradouro, uma eventualidade dessa. E isso é graças ao quê? Ao que está escrito aí, tá vendo?
calado com a quilha bulbosa, né? A quilha bulbosa faz com que, nesse caso, o desenho da quilha do Roberto Barros e Art Design é uma quilha em asa e faz com que esse lastro em excesso que ele tem, né? Todo veleiro tem, fique mais alto do que na maior parte dos veleiros. Então isso também garante a ele esse calado diminuído, né?